Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 7, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo 7. Por hora, 3 versículos, esses aqui eu vou usar como versículos primários, mas depois nós vamos usar também, passar por um outro texto, que será a nossa base secundária, vamos dizer assim. João 7, 37, né? Precisamos dar um tema para essa mensagem, e nós vamos falar aqui que Jesus é a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva. Amém? Quem crê? Quem crê? Cadê os que creem que Jesus é a fonte da água viva? Aleluia! A palavra de Deus diz assim, João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, que o teu coração possa se unir ao nosso sempre, Senhor, e a tua palavra possa ser revelada ao teu povo, Senhor. Que possamos sentir o nosso coração arder, que possamos sentir, ó Deus, a nossa vida sendo transformada mediante a exposição à tua palavra. Por isso, nessa noite, abençoa a vida dos que estão aqui, dos que nos assistem pela live, que eles possam ser como terra boa, preparada para receber essa semente. Glorifica o teu nome, fala ao teu povo, fala conosco, recebe, Deus, a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar, dando glória a Deus, louvando e bendizendo o nome dEle. Irmãos, Jesus ele tinha algumas características marcantes. E uma das características que Jesus tinha, que chama bastante a nossa atenção, era que ele usava muito aquilo que as pessoas já conheciam para poder imprimir sobre elas a sua boa nova. Ele usava coisas que as pessoas já tinham costume de interagir na natureza, ou no seu dia a dia, ou da própria cultura, ou até mesmo da própria Escritura, para que ele pudesse imprimir a sua boa nova. Afinal de contas, Jesus ele tinha uma missão bem clara, e ele falou isso lá em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele não veio anular, ele não veio cancelar, ele não veio tornar em desuso, mas ele veio cumprir. Então ele fazia questão de chegar e trazer a sua mensagem permeada daquilo que era comum, ou daquilo que as pessoas faziam naquela época. E nesse capítulo 7 do Evangelho segundo João, já lá no iniciozinho, Jesus já vem, o enredo da história, dos fatos ali, ele já vem sendo se desencadeando, e depois vai culminar numa festa. Esse texto, capítulo 7, ele traz alguns pontos interessantes ali, porque lá no início nós já vemos um Jesus que está sendo perseguido por pessoas que estão desejosas de matá-lo. E aí, quando nós entramos um pouco mais nesse capítulo 7, nós vemos a incredulidade dos seus próprios irmãos. Já estava ali escancarado que nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus estava numa situação
e ali ele começa a acelerar a impressão dessa boa nova no meio do povo. O Evangelho de João, ele tem uma característica interessante, porque ele é uma mensagem trazida para um misto de judeus e gentios. Então, ele precisava articular muito bem essa sua característica de usar o que as pessoas conheciam. E ao longo do texto, nós vemos ali que eles estavam na Judéia, e aí os seus irmãos decidem se dirigir para Galiléia e de lá participar da festa dos tabernáculos, que o versículo 2 aqui cita nesse capítulo. Já diz que eles estão na festa dos tabernáculos. E aí Jesus pretende aguardar um pouco mais, espera um pouco mais, eles vão, e na sequência Jesus decide ir, e ele chega lá e ele até continua a pregar a sua mensagem, mesmo que de forma um pouco oculta, com bastante cuidado, porque, como eu disse aqui, existiam pessoas atrás de Jesus com a intenção de matá-lo. Ele já estava sentenciado. As pessoas estavam ali só esperando um momento, uma ocasião para poder pegar Jesus. E o versículo 2 ratifica isso, que eles estavam na festa dos tabernáculos, e aí no meio da festa, e aí eu gostaria até que você lesse novamente comigo, nesses versículos que nós lemos no início, exatamente um trecho do 37 e um pedacinho do 38, Jesus, no meio da festa dos tabernáculos, ele se coloca do pé, e ele diz uma frase marcante: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu não ouvi um aleluia? É para glorificar, irmãos, porque aqui Jesus ele está imprimindo no homem a sua mensagem. É fato que o texto diz que Jesus ele estava falando, e ele é claro aqui, no 39, a respeito do Espírito Santo que viria, ainda não tinha vindo, e Jesus fala exatamente disso. O texto que Jesus coloca aqui aponta literalmente para uma transformação que viria sobre o homem com a vinda do próprio Deus fazendo morada dentro dele. Esse texto de Jesus aponta para algo que iria marcar a história daquele povo. Esse texto mostra que as expectativas do povo estavam um tanto equivocadas, porque naquele tempo o momento político-religioso de Israel era bastante conturbado. Eles esperavam um Messias, eles esperavam um Jesus que realmente pudesse, um Cristo que realmente pudesse libertá-los, mas libertá-los das garras de Roma, libertá-los do jugo romano, e esperavam sim, pastor Rômulo, um Jesus guerreiro, um Jesus batalhador, um Jesus que pudesse vencer esta guerra com o fio da espada. E aí estava o equívoco daquele povo. Mas Jesus aqui, ele se coloca no meio da festa dos tabernáculos, para poder mostrar que havia uma expectativa equivocada no meio daquele povo. Se eu pudesse resumir, queridos, o momento político-religioso de Israel, se eu pudesse resumir numa única palavra, eu escolheria nesse momento expectativa. Eles estavam no momento de expectativa. Eles esperavam esse Cristo segundo os conceitos que ele tinha. Amém? E aí vamos desenvolvendo para entendermos o nosso raciocínio. E aí, queridos, tudo isso aconteceu aonde? Aconteceu em plena festa 2. Festa 2. Festa 2. É só para você acordar um pouquinho, tá bom? E aí o que representava essa festa dos tabernáculos? E aí você vai entender, queridos. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas de Israel. Era a Páscoa, a festa dos tabernáculos era uma delas, e o Pentecostes. A festa dos tabernáculos você vai ver em algumas situações sendo chamada de
festa das tendas, das cabanas, festa da colheita. O importante era que a festa dos tabernáculos, ela tinha um significado histórico para eles. Por que eles comemoravam a festa dos tabernáculos? Eles comemoraram, sabe por quê, queridos? Porque nessa festa eles tratavam de se lembrar da peregrinação do povo durante o deserto e toda a provisão de Deus para o povo. Era uma festa de lembrança. Tudo bem que ela era originalmente agrícola, como as outras eram também, mas elas tinham uma mensagem, tinham uma finalidade: fazer com que o povo se lembrasse daquele tempo que eles peregrinaram no deserto e a provisão que Deus trouxe sobre eles. Amém, queridos? E aí até tem algumas explicações que as tendas eram realmente frágeis, porque tinha a ideia de fazer com que essa fragilidade das tendas lembrasse a fragilidade do povo naquela época ou naquele tempo. Por fim, e aí, naquele momento, Jesus, no meio da festa dos tabernáculos, no momento em que eles estavam ali, relembrando de tudo aquilo que aconteceu naquela peregrinação no deserto, de toda a providência de Deus sobre o povo de Israel, enquanto eles passavam pelo deserto, Jesus, ele se coloca de pé e fala isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão ou correrão do seu ventre. Aleluia, aleluia, aleluia. E pode parecer um negócio sem nexo, mas como eu falei lá no início, Jesus, ele tinha essa característica: ele não falava de coisas que o povo não entendia, nem que pudesse fazer uma pequena associação. E aí, queridos, eu acredito que por Jesus ter falado isso, um dos fatos que aponta para nós que possivelmente eles estavam se lembrando naquela festa, foram as águas de Refidim. Repita comigo: águas de Refidim. Águas de Refidim. Águas de Refidim foi uma situação, e os irmãos, alguns conhecem muito bem, nós vamos até dar uma lida aqui, e eu quero usar, esse é justamente o texto secundário, para mostrar para os irmãos uma das lembranças que eu acredito que eles estavam tendo naquele dia, naquela festa, e que motivou Jesus a falar a respeito da água que poderia jorrar de dentro de cada um deles. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 17, apenas alguns versículos, para que nós pudéssemos entender melhor. Êxodo 17, amém? O texto diz assim, Êxodo 17, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 7 apenas, depois eu peço que vocês até leiam o restante. Nós vamos comentar algumas coisas aqui, vamos fazer referência a algumas, mas é interessante ler até o 15. Êxodo 17, 1 diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim, assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá,
por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém, queridos? Então, para você entender bem esse episódio, depois você pode ler até o versículo 15, mas o que eu queria trazer para os irmãos é que naquele dia, naquela festa, na festa dos tabernáculos, eu acredito, queridos, que essa, tendo sido um feito daquela peregrinação, tenha sido também uma das lembranças naquela festa. E aí Jesus, por aproveitar bem a oportunidade para trazer a sua boa nova, Jesus ele se coloca de pé e diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia! Jesus ele coloca isso, queridos, para aquele povo. O povo ele vinha, nesse episódio de Refidim, o povo ele vinha caminhando pelo deserto, e o texto diz que é o deserto de Sim, e algumas versões está com Z, Zim, mas eu não procurei verificar o original, mas aí vai muito da fonética. E aí, queridos, nós sabemos muito bem que deserto é um lugar muito quente de dia, sim ou não? E é muito frio à noite, sim ou não? Então a oscilação térmica ela é muito grande. E, queridos, água no deserto é um bem natural extremamente escasso. É extremamente escasso. Então, vamos tentar aqui visualizar o que estava acontecendo com aquele povo peregrinando no deserto, e aí andando debaixo daquele calor, naquela situação toda. E aí, de repente, o texto diz que eles são levados a um lugar chamado Refidim. E aí, quando você está com muita sede, queridos, e você sabe que você vai para um lugar de oásis, porque Refidim era um lugar de oásis, era uma região de oásis, e região de oásis é justamente isso, é um local no meio de terra árida, de terra seca, que você consegue encontrar com mais facilidade água e sombra. E aí, eu imagino aquele povo caminhando no deserto, indo para Refidim, e a expectativa, e aí eu trago de volta essa palavra, a expectativa deles de encontrar água naquele lugar foi lá em cima. Imagina aquele povo, nós estamos indo para Refidim, lá é lugar que tem água, lá é lugar que tem sombra, porque eles estavam com sede. Só que eles chegam naquele lugar, queridos, Refidim, e lá não tem água. Eles não encontram água naquele lugar. As expectativas deles estavam lá em cima, sabe por quê? Porque Refidim quer dizer lugar de descanso. Olha só que contraditório. Então nós estamos caminhando para um lugar de descanso, nós estamos caminhando para um lugar em que nós poderemos encontrar água, quem sabe um pouco de sombra, mas quando eles chegam lá, não tem água. Queridos, muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas, em coisas, em lugares. E muitas das vezes essas coisas, esses lugares, essas pessoas, eles não correspondem ou eles não reagem como nós esperamos. Foi assim com aquele povo. Talvez você tenha chegado aqui cheio de expectativas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com expectativas totalmente colocadas em cima de coisas, de pessoas ou de lugares. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que aquele povo estava cheio de expectativas e se frustrou porque estava com a sua expectativa colocada no lugar errado ou na coisa errada, você hoje tem a oportunidade de se deparar com a fonte da água viva, que pode fazer com que as tuas expectativas, elas sejam transformadas. Você pode estar cheio de planos hoje, queridos. Aquele povo lá caminhava no deserto cheio de sede, cheio de planos, mas quando eles chegam num lugar que poderia proporcionar tudo para eles, lá não tem aquilo que eles querem. E aí eu imagino por que Jesus se levantou na festa dos tabernáculos. Eu conjecturo realmente, irmãos, que eles estavam tratando
desse feito em Refidim, desse momento em Refidim. E aí, sabe o que Jesus estava falando para eles? Se vocês colocaram expectativas naquele lugar para encontrar água, eu estou aqui, porque eu sou a fonte da água viva. As expectativas de vocês têm que estar em mim. Vocês estão aqui hoje cheios de expectativas no Messias guerreiro, no Messias que vai destruir com Roma, acabar com Roma ao fio da espada. Essa é a expectativa de vocês, mas eu estou aqui, porque eu sou a fonte da água viva. As nossas expectativas, elas podem ser equivocadas, e elas vão ser, e aqui nós aprendemos isso. Foi assim com Israel, enquanto marchava pelo deserto, que construiu a sua expectativa e se equivocou, e também era com o povo de Israel, por ocasião dessa fala de Jesus, que estavam também cheios de expectativa, e acabaram vendo que as coisas não aconteceram como eles esperavam. E também pode ser conosco hoje, irmãos. Renove as suas expectativas. Jesus é a fonte da água viva. Ele fala para você hoje: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele precisa ser a fonte das nossas expectativas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto de Êxodo 17, ele continua. O povo chega lá, como nós falamos aqui, e quando o povo chega lá e vê que não tem água, o sentimento que toma conta deles é um sentimento de decepção. Repita comigo: decepção. E essa decepção, queridos, levou à murmuração, levou à contenda, levou à confusão. Moisés já estava preocupado, achando que já iriam querer apedrejá-lo. E é isso, queridos, quando nós colocamos as nossas expectativas em coisas que realmente não acontecem, há uma tendência forte de nós começarmos a reclamar, de nós começarmos a murmurar. Aquele lugar se chamava Refi, que quer dizer lugar de descanso. E o texto, ele no desenrolar do texto, especificamente em Êxodo 17, versículo 7, lá diz que aquele lugar passou a ser chamado de Meribá ou Massá. Aquele lugar que se chamava Refidim passou a ser chamado Meribá ou Massá. Meribá, lugar de contenda. Massá, lugar de provação. Querido, olha como é que são as coisas. O lugar que era um lugar de descanso, vira um lugar de contenda. Um lugar que era um lugar de descanso, vira um lugar de provação. Naquela festa dos tabernáculos, eu acredito que Jesus estava tentando mostrar isso para eles. As expectativas de vocês estão nas coisas erradas, porque olha a confusão e a contenda que há no meio de vocês. Queridos, quando nós não encontramos aquilo que esperamos, nós acabamos nos decepcionando, nos frustrando. Isso pode gerar murmuração, gerar contenda, mas tudo isso tem um motivo. O nosso foco não está na fonte da água viva, que é quem realmente tem que ser, é para onde tem que ser direcionado toda a nossa expectativa. Jesus, ele falava ali, conjecturando aqui, era como se Jesus falasse para o povo assim: vocês estão esperando, o que vocês estão esperando, vocês não vão receber. O que vocês precisam está aqui. Sou eu. E é justamente quem eles estavam querendo matar, pastor. Eles estavam querendo matar, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E nós precisamos, queridos, ter essa certeza de que as expectativas, elas precisam ser muito bem depositadas. O teu foco, se o nosso foco, se o meu foco, se o teu foco não for Jesus, a gente pode estar até, queridos, procurando um lugar para descansar, Refidim, mas esse lugar vai acabar se tornando um lugar de murmuração e contenda. Vai acabar se tornando um lugar de confusão. Talvez você tenha chegado aqui hoje com um propósito, né? Quinta-feira da vitória, né? Cheio de propósitos, cheio de planos.
botando todas as suas expectativas naquilo que você está buscando. Mas será que isso que você está buscando tem Jesus como centro? Tem Ele como realmente a ponte da sua expectativa? Porque de repente o motivo das confusões, né, das situações que acontecem na nossa vida, elas passam por aí. O que nós precisamos fazer hoje é deixar Jesus ser o centro das nossas expectativas. Deixe Jesus ser o centro das suas expectativas. Uma coisa que às vezes, saindo um pouco aqui do texto, uma coisa que às vezes deixa a gente assim com o coração um pouco apertado, é que tem irmãos, e digo realmente irmãos, que até mesmo a esperança, eu vou usar essa palavra em lugar de expectativa, mas também poderia ser usada essa palavra, a expectativa da volta de Cristo. Pastora, tem gente que parece que abandonou, não espera mais que Jesus vai voltar, não se prepara mais, não se cuida mais, não tem nem mais essa motivação, mas essa é a maior das nossas motivações. Ele falou que ele iria voltar e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vivemos um dia a dia, queridos, e assim com muitos, que tratam de si, das coisas ao seu redor, mas Jesus não faz parte disso. A nossa maior expectativa é que Ele prometeu que Ele iria voltar e nos buscar. Ele disse que iria para o Pai, e iria preparar morada, e Ele viria depois e nos buscaria. Essa precisa ser a nossa expectativa. Amém, irmãos? E aí, depois de toda aquela confusão, o Senhor orienta Moisés, lá em Êxodo 17. Diz para Moisés assim, pega a vara que você usou no rio, vai lá, fere a rocha, deu toda a instrução para ele. E aí, queridos, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Refidim, um lugar de descanso, agora se tornando um lugar de provisão. Repita comigo, provisão. É assim, queridos, não importa o lugar, Deus ele sempre vai prover quando Ele é o centro, quando Ele é o centro das nossas expectativas. E é isso que eu digo para você, quando Deus deu a instrução e o povo seguiu, até onde se gerou decepção, até onde surgiu murmuração, até onde surgiu contenda, também Deus proveu. Deus proveu. Deus proveu. Então faça isso, queridos, deixe Ele hoje ser o centro das tuas expectativas, porque o lugar pode ser seco, pode ser árido, pode não ter condição de produzir nada, mas se Ele falou que vai prover, Ele vai prover. Ele vai. E eu acredito sim, queridos, eles estavam buscando paz. Eles estavam buscando paz. Em Israel, na época que Jesus estava na festa dos tabernáculos, eles queriam paz, mas queriam paz com guerra. As expectativas estavam trocadas. Mas Jesus, Ele fala para você hoje, quer provisão na tua vida? Escute o que Deus está falando com você, deixa Ele te guiar, deixe Ele te dirigir, deixe Ele te conduzir, e você vai ver que até onde não tinha água, até onde estava seco, é capaz de Deus te prover. Fala para o teu irmão assim, Deus vai te prover. Você pode estar até buscando descanso, pode estar buscando paz, talvez na sua casa, no seu trabalho, em vários outros lugares. Esses lugares podem ter se tornado talvez lugar de confusão, talvez tenha uma pessoa lá no seu trabalho. Isso é comum acontecer às vezes. Às vezes em casa, tem gente que diz que está querendo, pedindo paz para a sua própria casa, pastor. Porque talvez nós não tenhamos ainda inclinado o nosso ouvido para ouvir a instrução de Deus. Talvez a nossa expectativa esteja em várias coisas que você mesmo vai fazer para que isso possa acontecer na sua casa. O centro da expectativa não é Jesus.
O centro da expectativa é aquilo que você vai fazer. Mas Jesus fala para você hoje, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que o próprio Deus, fazendo morada dentro de você, vai agir, vai contagiar todo o ambiente, todo lugar que você está. Vai fluir de você, vai vir de você, vai jorrar de você. Aleluia! E é isso que nós precisamos fazer, queridos. É ter muita atenção para isso. Porque senão as nossas expectativas elas vão estar literalmente equivocadas. E aí quando nós continuamos aquele texto lá de Êxodo 17, nós vimos que o lugar gerou expectativa porque poderia ter água, mas não tinha, acabou gerando decepção, e a decepção gerou murmuração, gerou contenda, e depois gerou provisão. Só que, queridos, Refidim, lugar de descanso. Tem vezes que no lugar que nós mais queremos descansar, encontramos as nossas batalhas. Tem lugar de descanso que também acaba se tornando lugar de batalha. A gente quer descanso, a gente quer parar, e aí sabe o que acontece? Deus chega e mostra que não é simplesmente, não para na provisão. Deus ele acaba proporcionando ainda mais quando ele é o centro das nossas expectativas. Nesse texto aqui de Êxodo 17, eu queria ler esse versículo, depois você pode ler, o versículo 13. O texto diz assim: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Deus deu vitória. Deus deu vitória, queridos, porque foi ao fio da espada. Tem lugar de descanso, querido, que nós às vezes temos as nossas batalhas. E aí Deus vai e nos concede o descanso que nós tanto queremos, nos dando vitória, 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 vitória. Refidim, que era o lugar de descanso, se torna um lugar de vitória também. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? Tem horas que você está ali pedindo a Deus paz. Meu Deus, quanta confusão. Eu preciso de paz. Me ajuda. Me ajuda. E aí quando você coloca as suas expectativas nele, Deus vai e te dá a vitória no momento que às vezes é menos improvável, menos provável. Talvez você tenha chegado aqui hoje, queridos, com problemas diversos, dificuldades diversas, situações complicadas. Mas eu vou reiterar aqui, até o final, coloque Jesus como o centro das suas expectativas. Coloque Jesus como o centro das suas expectativas. Quando assim nós fizermos, nós vamos ver que até o lugar de descanso, que se tornou lugar de contenda, que se tornou lugar de provisão, também se tornar lugar de vitória. Lugar de vitória para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu já vou caminhando para o final. Só que você pode ter uma vitória e se contentar com isso. Quem quer vitória? Eu quero. Quem não quer vitória? Agora aqui, queridos, e aí eu vejo assim a beleza de Deus, meu Deus, porque Deus aqui não deu uma vitória para esse povo. E aí quando nós vemos lá no versículo 14, olha só que coisa linda, Êxodo 17, 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Versículo 14, esse aqui. Sabe o que Deus está fazendo aqui, queridos? Deus tinha dado uma vitória para aquele povo naquele lugar. Mas agora Deus está transformando aquele lugar, lugar de vitória permanente. Você não entendeu? Não é uma vitória, é lugar de vitória permanente. Tudo isso sabe por quê? Porque
a expectativa deles mudou. Agora eles estavam sendo completamente direcionados e orientados por Deus. Não tinha mais contenda, não tinha mais murmuração. Eles entenderam que eles precisavam colocar a expectativa deles em Deus. E era isso que Jesus, naquele grande dia da festa, estava tentando dizer para o povo judeu. Estava tentando mostrar para eles, dizendo, as expectativas de vocês estão equivocadas. Se vocês quiserem vitória permanente, eu sou a fonte da água viva. E Jesus, ele fala isso para você hoje. Se você colocar ele no centro das suas expectativas, você vai experimentar o Jesus que é a fonte da água viva. Aquele tempo, queridos, eu gosto desse texto aqui. Eu gosto muito desse texto, versículo 14, quando o texto diz que ele ergue um altar e chama aquele lugar, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E aí eu me lembro que nos exércitos medievais, os exércitos antigos, era comum as fileiras dianteiras das tropas levarem lá os seus estandartes, as suas bandeiras, os seus... as suas bandeirolas, que poderiam representar a família real, ou poderia representar a nação ou um povo. E aí que está o grande insight da coisa, queridos. Quando eles chamam aquele lugar de o Senhor é a minha bandeira, eles estão mostrando para todo mundo que agora eles não têm mais uma vitória, agora aquele lugar é lugar de vitória permanente, porque não são mais eles que caminham, agora o Senhor vai à frente deles, dando uma vitória atrás da outra, vitória sobre vitória, vitória após vitória, e Deus quer fazer isso com você também, queridos. Coloque o Senhor à frente de você, coloque o Senhor diante de você, para que você possa ver Ele concedendo você vitória sobre vitória, vitória permanente. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está colocando a sua marca no povo. A sua marca. Antes o povo ia, reclamava, fazia, mas aqui Deus está falando para eles assim, vocês precisam ter a minha marca. E daí eles chamarem aquele lugar de o Senhor é a minha bandeira, porque todo o exército tinha a sua marca. E Jesus, quando ele se levanta lá na festa dos tabernáculos, ele está falando exatamente isso para eles, e está falando isso para mim e para você, que nós precisamos ter a marca deles, e essa marca é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que veio fazer morada dentro de nós. Essa marca é indelével, ninguém tira. Quantos têm a marca do Senhor aqui? Glorifica o nome do Senhor. E é assim, queridos, Refidim pode até ter as suas batalhas, mas por causa disso passou a ser lugar de vitória, e vitória permanente. Não será lembrado mais por expectativas frustradas. Refidim não vai ser mais lembrado por causa de contendas ou confusões. Refidim não vai ser mais lembrado como o lugar onde Deus deu uma vitória ao povo, mas um lugar de vitória permanente, porque agora o Senhor ele vai à frente do povo. E Jesus, quando ele chega e fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele está querendo, dizer para você que ele vai imprimir sobre você a sua marca. A sua marca, e a ação de Deus vai fluir através de você, tomando conta do ambiente onde você está. Você vai para o lugar A, o lugar pode ser seco, o lugar pode estar faltando água, pode ter expectativas frustradas, pode ter confusão, murmuração, mas lá, por causa de você, Ele vai trazer provisão, vai trazer vitória e vitória permanente para a glória do nome dEle. Talvez você não tenha notado, mas esse lugar que se chamava Refidim, ou talvez até esse lugar que você já passou até de chamar de Meribá ou Massá, porque tem tanto problema nele. Eu conheço muitas pessoas que não param de falar da quantidade de problema que tem dentro de casa, pastor. Falam, meu Deus, o meu marido está assim, minha mulher assim, meu filho assado, e é tanto problema dentro de casa que se tornou um verdadeiro Meribá. Mas o que Jesus está falando para você hoje é que esse quadro pode mudar.
Esse quadro pode mudar. Depende de você. Porque o Refidim, lugar de descanso, passa a ser Meribá Massá. Mas mesmo se tornando Meribá Massá, nesse lugar, quando o centro das tuas expectativas é Jesus, Ele já te proveu, Ele já te deu uma vitória, Ele já te marcou. Porque agora esse lugar é conhecido como Jeová, como o local onde está o monumento do Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. Nós precisamos ter a marca dele. Nós precisamos permitir que ele imprima a marca dele em nós. Mas isso só vai acontecer quando nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que ele entre e literalmente venha fazer morada dentro de nós. E isso só vai acontecer quando nós dermos ouvido ao que Jesus falou lá naquela festa, na festa dos tabernáculos. Se alguém tem sede, venha a mim. Ele está chamando você, venha a ele e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí está o ponto de partida. Aí está a mudança de toda a situação. Aí está a transição. Aí está a situação em que nós vamos ver aquilo que era Meribá ou aquilo que era Massá, talvez voltar a ser Refidim. Talvez voltar a ser o lugar de descanso, porque agora a expectativa foi ajustada e o nome dele vai ser glorificado. Talvez você tenha chegado até aqui hoje pensando em ouvir uma palavra em que você tivesse a solução para os seus problemas, para aquela confusão que você talvez tenha lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou talvez você queira uma confirmação das suas expectativas a respeito de um plano que você tem. Eu quero dizer para você que você veio aqui e a resposta já está dada. É só você colocar Jesus como centro das tuas expectativas. É só você abrir o teu coração e permitir que ele entre para que ele seja essa fonte, a fonte da água viva. Você vem aqui, você entra, você sai. Qual a mudança que nós temos na nossa vida, ou qual a mudança que você teve na sua vida? Talvez precise de um ajuste. E esse ajuste pode acontecer hoje, através do seu arrependimento, através da sua entrega para Jesus, através da colocação dele no centro das suas expectativas. Jesus estava ali como uma palmeira no deserto, clamando, falando sozinho ali, e multidões queriam realmente matá-lo. Os seus irmãos não acreditavam nele, mas ele não desistiu dessa mensagem. Sabe por quê? Porque essa mensagem precisava chegar até você. Essa mensagem precisava chegar até aqui, para que você pudesse, neste dia, nesta hora, entender aquilo que Jesus falava. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu quero dizer para você, queridos, pare de buscar descanso onde não existe. Pare de buscar realizações em expectativas que não serão concretizadas. Hoje Jesus ele coloca um alinhamento para você, sabe por quê? Porque não é o lugar, não são as circunstâncias, não são as expectativas, é a pessoa de Jesus Cristo que irá trazer o que você precisa. É Ele. Nós entendemos aqui que Refidim quer dizer lugar de descanso, mas aconteceu tanta coisa naquele lugar que o nome foi descaracterizado, mas foi descaracterizado debaixo da mão de um Deus que pode realizar todas as coisas. Talvez as pessoas estejam dizendo para você, isso que acontece no teu trabalho não tem jeito, isso está acontecendo na tua casa não tem jeito. Ei, queridos, não dê ouvido a essa palavra não. Jesus ele pode reverter qualquer quadro, ele pode reverter qualquer situação, ele pode mudar a tua situação, ele pode mudar, sabe por quê? Porque não é o lugar, é a pessoa de Jesus que vai trazer o ajuste necessário. O ajuste que foi necessário lá no Antigo Testamento, o ajuste que era necessário para o povo lá no Novo Testamento, e é o ajuste que é necessário para nós hoje, aqui,
para a glória do nome dele. Isso só pode ocorrer de uma forma: quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e permitirmos que Jesus entre na nossa vida para trazer todo refidim, todo descanso que eu e você precisamos. Isso só Ele pode fazer. Por isso eu digo para você hoje: arrependa-se e aceite a Cristo, e aceite o sacrifício de Cristo ainda hoje, para que Ele possa trazer o ajuste que você precisa, e essa fonte possa jorrar de dentro do seu coração. Vamos colocar de pé.